Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo em Kardec. E hoje eu estou aqui com o Milton Medão, né, para falar sobre a CEPA, né. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para ele, né, sobre essa instituição. Milton, se apresente para o público, por favor. Bem, Eric, eu me chamo Milton Rubens Medrano Moreira, sou advogado, procurador de justiça aposentado, jornalista, e no meio espírita estou aí numa jornada que já vai há uns 40 anos, mais ou menos. Tive uma experiência inicialmente na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a qual era afiliada à instituição a que eu pertenço, a antiga Sociedade Espírita Luz e Caridade, e hoje Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Desde a década de 90, por força da filiação da minha instituição espírita, a CEPA, eu passei a ter um trabalho bastante intenso junto à CEPA, então Confederação Espírita Pan-Americana, e fui presidente da CEPA por 2 períodos, de 2004, de 2000 a 2004 e depois de 2004 a 2008. E, enfim, continuo nessa atividade, colaborando com a CEPA, colaborando com o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, editando um jornal mensal que se chama Opinião, e que, de uma certa forma, é o porta-voz das ideias que transitam pela CEPA, as ideias de um espiritismo livre-pensador, laico, humanista, um espiritismo, enfim, progressista, nos moldes de que Kardec propôs quando fundou o espiritismo. Em linhas gerais é isso, Eric. Então, a primeira questão é como surgiu a CEPA, né? Como ocorreu esse processo aqui no Brasil? Bem, a CEPA ela foi fundada em Buenos Aires no ano de 1946. Foi um longo processo que antecedeu o ano de 1946 por vários anos, quando lideranças espíritas da Argentina entenderam que era importante existir um órgão que congregasse as instituições espíritas da América. O espiritismo passara por um período muito complicado na Europa, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, com a Guerra Civil Espanhola, que na Espanha o espiritismo tivera um desenvolvimento muito grande, com a ditadura de Francisco Franco, com a de Salazar em Portugal, onde também se desenvolveu um espiritismo muito atuante, muito forte, e muitos imigrantes. Veja-se que naquela época, na década de 40, houve uma imigração muito forte dos países europeus para os países latino-americanos. E, principalmente, imigrantes espanhóis, italianos, ou seus descendentes mais diretos na Argentina, diante do desenvolvimento das ideias espíritas na América, entenderam que era oportuno se fundar o que se chamou de Confederação Espírita Pan-Americana. Essa instituição teve um amplo desenvolvimento em vários países da América Latina, mas digamos assim, com um perfil bastante diferenciado daquele espiritismo que houvera se popularizado no Brasil, um espiritismo
de conotações religiosas, cristãs, diante, principalmente, da cultura brasileira e da colonização portuguesa, eminentemente católica, cristã. A Confederação Espírita Pan-Americana, então fundada em 1946 na Argentina, tinha uma visão, digamos assim, mais humanista. Não se falava na época em laicismo propriamente dito, mas a postura desses espíritas, desses pensadores que criaram, que fundaram a CEPA na Argentina, era uma postura laica, uma postura humanista, e eles não estavam vinculados às religiões cristãs. Então, esse perfil, ele seguiu caracterizando a Confederação Espírita Pan-Americana, que já no seu segundo congresso, ele foi fundado, então, ela foi fundada, a CEPA, em 1946, na Argentina, e através de um congresso espírita pan-americano, e já o segundo congresso espírita pan-americano foi realizado no Brasil, no ano de 1949, quando a Liga Espírita do Rio de Janeiro foi a promotora desse congresso, e figuras como Diolindo Amorim, como Pedro Delfino Ferreira e tantos outros realizaram esse congresso no Brasil. Foi a primeira atividade, digamos assim, da CEPA no Brasil. Mas você me pergunta como a CEPA foi entrando no Brasil. Depois disso, diante da atuação muito forte, da cultura a qual eu já me referi, do Brasil, e a sua forma de ver espiritismo, a CEPA esteve quase que apagada no Brasil. Até a década de 90 do século passado, quando assume a presidência da CEPA, uma figura importantíssima na história dessa instituição, que é o psicólogo, pensador, escritor espírita, Jonas Purba, da Venezuela. Ele assume a presidência da CEPA e lá por 1994, creio eu, e envia uma circular ao movimento espírita brasileiro, explicando o que era a CEPA, dizendo dos seus posicionamentos em torno de um espiritismo humanista, laico, livre pensador, e convida aquelas instituições que tenham esse mesmo perfil e que queiram se filiar à então Confederação Espírita Pan-Americana, que o fizessem. Houve, então, várias adesões, inclusive da minha instituição, o Centro Cultural Espírita, antigamente Sociedade Espírita Luz e Caridade, mas nessa época ele passava a se denominar também Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e a partir daí, principalmente com várias instituições de santos, onde se desenvolvia também, graças à influência do pensamento do psicólogo e escritor Jaci Regis, um espiritismo mais humanista, mais livre pensador, e em outros locais do Brasil. Posteriormente, agora mais recentemente, no ano de 2016, em congresso que realizamos na Argentina, a CEPA, diante das novas circunstâncias, diante do novo perfil do movimento espírita mundial, resolve deixar de ser uma confederação que busque congregar federações para ser uma associação espírita internacional que divulga, que abraça esse pensamento que está em crescimento, não apenas no Brasil, mas em muitos países da América e na Europa também, de um espiritismo mais calcado nas ideias livre-pensadoras de Kardec,
menos religioso ou não religioso, mas laico, livre pensador, progressista, e que se distingue, assim, como movimento, não mais como uma confederação que vise congregar todas as federações, porque isso parece um sonho muito difícil de se concretizar, mas de representar esse segmento, que é um segmento que cresce, como eu já disse, um segmento laico, livre pensador e progressista. Essa, em linhas gerais, Eric, a história da CEPA, no plano internacional, principalmente na América e no Brasil. Hoje, como Associação Espírita Internacional, CEPA, guardando essa denominação CEPA, Associação Espírita Internacional, tem abrangência internacional, com instituições e com pessoas que aderem a esse pensamento, tanto na América como na Europa. É mais ou menos isso, Eric. Eu queria perguntar mais sobre quais são os ideais, as ideias do CEPA, né? Da CEPA. Tem muita questão do espiritismo laico, né? Como vocês relacionam essa questão do espiritismo laico com algumas questões cristãs da obra do Kardec, né? Por exemplo, da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Como é isso? Bem, nós temos que contextualizar Kardec. Kardec fundou, nós preferimos essa denominação, fundador do Espiritismo, embora aceitemos também a denominação codificador, mas preferimos essa denominação, fundador do Espiritismo, porque ele fundou um movimento de ideias. E fez isso num período de enormes transições de pensamento. 60 anos, mais ou menos, depois da Revolução Francesa, ainda sob os ideais do iluminismo do século anterior, que deixava de ver, por exemplo, a moral como uma imposição religiosa, para vê-la como um fruto da racionalidade, da independência, da autonomia do ser humano. Kardec trabalhou nesse ambiente onde ainda era forte a influência religiosa, mas também onde o laicismo crescia, tanto assim que nós, já no primeiro Congresso Espírita Internacional, em 1888, aquele congresso em Barcelona recomendava a difusão do laicismo em todas as esferas da vida. Eram ideias iluministas, eram ideias laicas. Kardec trabalhou digamos assim, sob essas duas influências. Um religiosismo ainda bastante exacerbado, principalmente um catolicismo na França, a moral ainda muito apegada à religião, mas com essas influências do iluminismo, com essas influências do racionalismo. Kardec, assim, ele nunca definiu o espiritismo como religião. Ele diz em O que é o Espiritismo: o verdadeiro caráter do Espiritismo é de uma ciência e não de uma religião. E no ano de 1859, ele faz 1868, poucos meses antes da sua desencarnação, ele faz um discurso no dia de finados, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, trabalhando em cima dessa ideia do verdadeiro caráter do espiritismo. E ele diz que o espiritismo poderia até ser considerado uma religião no sentido filosófico, isto é, que poderia reunir as pessoas que tinham aquelas ideias, a ideia da imortalidade, da reencarnação,
da evolução do ser humano através da racionalidade, da moralidade, da comunicabilidade dos espíritos, que foi o fato que gerou o espiritismo, o fenômeno que gerou o espiritismo, mas que isso que ele não poderia se classificar como uma religião, porque as religiões têm seus ritos, as religiões têm seus ministros, as religiões têm suas liturgias, e o espiritismo fugia a isso tudo. Mesmo assim, ele escreveu um livro, sim, como você citou, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que ele diz? Já na abertura desse livro, ele diz assim, a vida, Jesus dos cristãos, ele pode ser visto sob 5 aspectos. A sua vida material, os milagres e as predições, os dogmas que foram deduzidos das suas explanações, as suas previsões, as suas predições, e, finalmente, a sua lição moral, o seu ensino moral. Para o Espiritismo e para este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, dizia Kardec na sua introdução, só interessa esse 5º aspecto, o ensino moral de Jesus. Então, ele deixava claro, assim, que, como, aliás, já fora dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, diferentemente das igrejas cristãs, das religiões cristãs, que fizeram de Jesus um Deus, a 2ª pessoa da Santíssima Trindade, que para o Espiritismo o que interessava não eram esses dogmas, não era sequer a sua vida material, não eram os seus chamados milagres, suas predições, nada disso. O que interessava e o que serviria de base para o procedimento, para a conduta daqueles que aderissem à filosofia espírita, seria o ensino moral de Jesus. Então, ele deixa claro isso. E assim nós temos entendido na CEPA, né? Que Jesus é, como diz o Livro dos Espíritos, um modelo e um guia para a humanidade, mas pensamos nós, o Espiritismo não é uma religião cristã, o Espiritismo sequer é cristão. Muito embora muitas pessoas entendam que esse adjetivo cristão signifique a moral de Jesus, não. Cristianismo hoje tem sua definição, ele é definido pelas igrejas cristãs, as igrejas cristãs que durante o século XX realizaram um trabalho imenso chamado ecumenismo cristão, reunindo todas as igrejas a partir dos seus pontos comuns, as suas visões comuns, que são de todas as religiões cristãs, e o Espiritismo não está lá, evidentemente, nem poderia estar, porque a principal característica dessa fé, desse sistema de fé, é a divindade de Jesus, né? E nós, evidentemente, não entendemos assim. Então, para nós, não é correto, não é adequado, digamos assim, dizer-se que o Espiritismo é cristão, muito menos uma religião, e também não cristão. Mas uma moral racional, uma moral laica, uma moral livre pensadora, dentro da modernidade, que vê a moral como um comportamento autônomo do ser humano, racional, e não advindo de regramentos, de mandamentos, de imposições de quaisquer ordens. Sim, interessante isso, né, da Kardec falar da religião no sentido filosófico, mas não no sentido formal de ritos, né, dogmas. Então não tem esse aspecto de rito, dogma e tudo mais no espiritismo. Agora eu queria perguntar sobre uma questão, né, que é importante hoje em dia, né, como combater a influência rustenguista no movimento espírita brasileiro, né?
a FEB recentemente, ela, né, creio que mais por uma questão política do que realmente por uma convicção, tirou do estatuto a recomendação de estudar as obras de Jean-Baptiste Rustin, né? Mas a gente sabe que ainda há uma grande influência do rustenguismo na FEB, no movimento espírita em geral. Como combater essa influência? Bem, eu até diria que nós não combatemos, porque nós não combatemos religião nenhuma e o rustenguismo é genuinamente uma religião. Nós respeitamos todas as religiões, desde que elas tenham esse objetivo de conduzir o homem a um aprimoramento ético, um aprimoramento moral, e muitas religiões fazem isso, né? Mas não aceitamos, evidentemente, as ideias centrais de Rustin. E eu lembro que Kardec, ele dizia assim, escreveu certa feita assim, é possível que, a partir das ideias espíritas, surjam seitas, surjam religiões que assumam, que aceitem determinados caracteres do espiritismo, em parte, mas não no seu todo, né? Isso seria inevitável, segundo ele. E surgiram várias denominações religiosas a partir do espiritismo que aceitam a ideia da reencarnação, que aceitam a ideia da imortalidade, que aceitam a ideia da comunicabilidade dos espíritos, mas tem princípios filosóficos que ferem a filosofia espírita. O rustenguismo é um. Quer dizer, na medida em que o Rustin dizia que Jesus foi um espírito que teve evolução direta, que nunca reencarnou, que não passou pela fieira das reencarnações. Não. Para o espiritismo, todo o ser inteligente ele está submetido a esse processo evolutivo através das reencarnações, das muitas encarnações, porque é nessa experiência do espírito na matéria é que ele vai aprendendo, ele vai evoluindo. Então, isso contraria enormemente a ideia da queda, de que determinados espíritos caem, né, e que recomeçam. Isso não existe na filosofia espírita. O processo evolutivo humano, ele é ascendente sempre. Ele está sempre no processo de evolução, de crescimento. Então, nesses aspectos, muitas ideias que se agregaram ao movimento espírita, e no Brasil o rustenguismo terminou influenciando enormemente a mais importante instituição espírita brasileira, que é a Federação Espírita Brasileira, e isso, evidentemente, há de se levar muito tempo até que essas ideias elas sejam realmente extintas dentro do movimento. Mas não podemos evitar, como previu, aliás, Kardec, que religiões tantas, que seitas tantas, continuem aceitando algumas ideias do espiritismo, mas tendo o seu perfil, as suas conotações, as suas formas e até, muitas vezes, seus ritos, né, próprios, mas que não serão espiritismo, né? Nós entendemos que o genuíno espiritismo é aquele de Kardec. E o rustenguismo, ele, em muitos dos seus aspectos, ele se entrechoca com a filosofia espírita. Agora, uma outra questão é como é a relação da CEPA Brasil com a CEPA internacional? Muito bem. Foi até na minha gestão
na presidência da CEPA, foram 2 gestões, de 2004 a 2000, de 2000 a 2004, e de 2004 a 2008, que se entendeu, nós, dirigentes da CEPA e líderes espíritas que compunham a CEPA no Brasil, que era importante criarmos uma instituição, já que a CEPA não estaria daí para diante sempre no Brasil. Depois disso, já tivemos aquele que me sucedeu na presidência, um argentino, na presidência da CEPA. Hoje está novamente no Brasil, com a doutora Jacira Jacinto da Silva, de São Paulo. Mas, enfim, nós buscamos fazer esse rodízio entre países, entre os diversos países que têm instituições e filiados. Então, criarmos uma instituição que representasse a CEPA no Brasil, que tivesse sua personalidade jurídica própria, e aí criou-se, então, a Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA. Ela não busca filiar instituições, mas associar pessoas, colaboradores, pessoas físicas, que desenvolvam esse mesmo pensamento e estejam em torno da CEPA internacional, desenvolvendo no Brasil esse pensamento laico, livre pensador, progressista, que é o que caracteriza a CEPA internacional. Agora, tem alguns comentários aqui. Eu acho que eu vou partir aqui para os comentários, né? Sim. Tem um comentário aqui do Arthur Ferreira, eu vou colocar aqui na tela para ficar melhor. Ele diz aqui: amigo, sem levar para o lado pessoal, mas realmente gostaria de saber se é só uma coincidência os principais membros da CEPA serem simpatizantes do ideário marxista, comunismo. Então, o que você acha sobre isso? Na verdade, eu não conheço nenhum simpatizante da CEPA que seja marxista. Eu conheço muitos colaboradores da CEPA que desenvolvem um pensamento político no campo do socialismo, da social-democracia, mas eu realmente não conheço nenhum mesmo simpatizante da CEPA que se diga marxista ou que desenvolva um agir político aos moldes marxistas da luta de classes, da ditadura. Realmente não conheço. A CEPA tem simpatizantes em várias áreas do pensamento político. Esse radicalismo que se estabeleceu no Brasil, às vezes, termina fazendo com que a exposição de algumas ideias no campo político, no campo, por exemplo, de benefício a ideias sociais, a ideias sociais democráticas, sejam interpretadas muito apressadamente como marxistas ou comunistas. Realmente isso não existe dentro da CEPA. Existem livres pensadores, existem companheiros que se dedicam muito à atividade social, mas eu não conheço ninguém simpatizante, aderente à CEPA Brasil, que possa ser classificado como um marxista. Realmente, não. Entendi. E como que a CEPA vê a questão da política e do progressismo? Bem, nós defendemos a liberdade de pensamento, defendemos a democracia, defendemos, acima de tudo, o humanismo, defendemos uma política sã, onde sejam respeitados inteiramente os direitos humanos, onde não haja violência estatal, onde se respeitem os princípios fundamentais
os direitos fundamentais do ser humano, e achamos que o Espiritismo pode muito bem contribuir com isso através de sua filosofia, através dessa ideia de um ser humano emancipado, de um ser humano livre em seu pensamento, em sua postura perante a vida, através dessa ideia central do evolucionismo, da reencarnação como instrumento de evolução do ser humano. Essas ideias, elas contribuem, podem contribuir muito com um pensamento político afinado com a fraternidade, afinado com a igualdade, afinado com a liberdade de pensamento. Perfeito. Agora, uma outra questão aqui, colocada pelo... também, ele diz, não seria temerário combater a religiosidade inerente à natureza humana? Acho que você já respondeu essa questão, né, que vocês não combatem a religião, mas respeitam a religião, as outras religiões, mas não propõem o espiritismo religioso, não é isso? Eu acho. Não, mas nós não combatemos a religiosidade de ninguém. Vamos tomar essa palavra religiosidade, e eu creio que é nesse sentido que o nosso interlocutor está falando, como espiritualidade. Nós desenvolvemos, a nossa ideia básica é de espiritualidade. Agora, espiritualidade não está inteiramente contida nas religiões. Não está. A espiritualidade, ela pode assumir, como assume, segundo o nosso entender no espiritismo, uma ideia mais de conformidade com o laicismo, com o progresso do pensamento humano, que não estabelece dogmas, que não estabelece uma moral fechada, mas uma moral autônoma, aberta, fincada na racionalidade do ser humano e na ideia de que o ser humano de que o espírito humano ele está submetido a uma lei de progresso, a uma lei de sociedade, como diz Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. Enfim, a espiritualidade, ela não, segundo o pensamento de Kardec, ela não necessita de religião. Se você entender religiosidade nesse sentido, nós estamos inteiramente de acordo e não combatemos. Ao contrário, nós estimulamos esse tipo de religiosidade, que significa espiritualidade livre, pensadora, espiritualidade racional, espiritualidade não submetida a dogmas, a ritos, etc. Sim, eu acho que eu também compartilho um pouco do pensamento de diferenciar, né? Se for a religiosidade no sentido de uma comunhão de pensamentos, né? Então, tudo bem, mas no sentido de dogmas, rituais, eu também não acho necessário, né? Embora eu acho que a FEB, ela, por exemplo, ela acabou se tornando uma religião nesse sentido de dogmas, rituais e tal. Então, eu queria agradecer muito aos comentários aqui, né, do Arthur. Eu queria agradecer ao Milton Medran, né, pela participação. Eu queria ouvir suas considerações finais, por favor. Muito bem, Eric. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de usar o seu canal, usar a sua forma de divulgar o espiritismo, que eu sei que é uma forma plural, que é uma forma que está atenta a todas as iniciativas, as boas iniciativas no sentido de divulgar o espiritismo. Agradeço essa oportunidade e, enfim, quando quiser, estou inteiramente à sua disposição. Então é isso, muito obrigado ao pessoal que está assistindo e nos vemos num próximo vídeo, no próximo podcast. Até mais.